O que realmente aconteceu no Jardim do Éden? Será que conhecemos toda a verdade sobre a queda da humanidade? Ou será que existem segredos ocultos nessa história milenar que podem transformar completamente a nossa compreensão sobre Deus, o pecado e a redenção? Desde o princípio dos tempos, essa narrativa tem sido contada e recontada, mas poucos param para refletir profundamente sobre seu verdadeiro significado. O Éden não era apenas um jardim perfeito, era um símbolo da comunhão entre Deus e a humanidade, um reflexo do plano divino para um mundo sem dor, sem sofrimento, sem separação. Mas algo aconteceu. Algo que mudou o destino da humanidade para sempre. Antes de continuarmos, feche os olhos por um instante e imagine um lugar onde a presença de Deus é palpável, onde tudo é harmonia, onde não existe medo, culpa ou tristeza. Agora, pense no mundo em que vivemos hoje. Guerras, doenças, injustiças, corações quebrados. Como saímos de um paraíso perfeito para essa realidade? A resposta para essa pergunta não está apenas nas palavras escritas no livro de Gênesis. Está nos detalhes, nas entrelinhas, naquilo que muitas vezes ignoramos por estarmos acostumados a ouvir a mesma história desde crianças. Hoje, vamos além do óbvio. Vamos explorar o que realmente aconteceu no Éden, o que significou aquela escolha fatal de Adão e Eva, e o que isso representa para nós, que ainda sofremos as consequências daquele momento. Prepare-se para enxergar essa história como nunca antes. Se você acha que já conhece todos os detalhes, pode se surpreender. Porque o que aconteceu naquele dia fatídico não foi apenas um erro humano. Foi um evento que desencadeou forças espirituais que ainda hoje influenciam nossas vidas. E mais importante, entender essa história pode mudar completamente sua forma de se relacionar com Deus. Porque no final, essa não é apenas a história do primeiro pecado. É a história de um Deus que nunca desistiu da humanidade. Agora que você está comigo nessa jornada, vamos juntos descobrir a verdade por trás do paraíso perdido. Mas antes de continuarmos, quero te fazer um convite especial. Se essa história já tocou o seu coração de alguma forma, se você sente que precisa se aproximar mais de Deus ou se há algo dentro de você clamando por respostas, não ignore esse chamado. Estamos falando de algo muito maior do que um simples vídeo, muito maior do que apenas conhecimento bíblico. Estamos falando da sua vida espiritual, da sua conexão com Deus e da transformação que Ele pode realizar dentro de você. Eu sei que, muitas vezes, nos sentimos sozinhos em nossas batalhas. Parece que ninguém entende o que estamos passando, ninguém vê a dor que carregamos no coração. Mas deixa eu te lembrar de algo poderoso: Deus vê. Ele conhece cada detalhe da sua vida, cada pensamento que passa pela sua mente, cada preocupação que tira seu sono. Ele sabe o que te angustia, o que te faz chorar, o que te deixa inquieto. E Ele se importa. Por isso, eu quero te convidar a escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa o que seja. Pode ser por uma cura, por um milagre financeiro, por restauração na sua família, por paz na sua mente. Pode ser até mesmo um pedido silencioso, aquele que você não consegue expressar em palavras, mas que Deus entende profundamente. Aqui, não somos apenas espectadores de um vídeo. Somos uma comunidade de fé. E eu me comprometo a orar por cada um que deixar seu pedido aqui. Juntos, vamos levantar um clamor poderoso diante de Deus, porque sabemos que Ele ouve. A palavra de Deus nos ensina em Mateus 18:19, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Isso significa que quando nos unimos em oração, algo sobrenatural acontece. As barreiras caem, os impossíveis se tornam possíveis, e o céu se move ao nosso favor. Então, se você sente esse chamado, não hesite. Deixe seu pedido de oração nos comentários. E se você ver alguém pedindo oração, interceda por essa pessoa também. Digite um amém, declare uma palavra de bênção sobre a vida dela. Vamos criar um verdadeiro exército de fé aqui nos comentários, porque Deus opera quando seu povo se une. E mais uma coisa, se essa mensagem já tocou sua vida de alguma forma, se você sente que essa palavra precisa alcançar mais pessoas, aproveite este momento para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Você não tem ideia do impacto que isso pode causar.
Cada like e cada inscrição fazem com que essa mensagem alcance mais vidas, chegue até aquelas pessoas que estão precisando ouvir essa palavra neste exato momento. Talvez alguém esteja perdido, sem esperança, e um simples clique seu pode fazer com que essa mensagem apareça para ela. Pense nisso. Você pode ser um instrumento de Deus para transformar uma vida hoje. Então curta, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora, preparados? Porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você entende o que aconteceu no Éden. Agora, preparados? Porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você entende o que aconteceu no Éden. Essa não é apenas uma história sobre o primeiro pecado, não é apenas um relato sobre uma escolha errada. O que aconteceu naquele momento foi algo muito mais profundo, algo que ecoa até hoje em nossas vidas. A queda da humanidade não foi um simples tropeço, foi uma ruptura espiritual, uma quebra na conexão direta que o homem tinha com Deus. E é exatamente essa desconexão que ainda sentimos, que ainda nos afeta, que ainda nos faz buscar desesperadamente um sentido para a vida. Mas por que essa história é tão importante? Porque, entre tantas passagens da Bíblia, esse momento específico define tanto a nossa realidade. Porque no Éden não se tratava apenas de uma ordem divina sendo desobedecida. Tratava-se de uma escolha entre confiar plenamente em Deus ou buscar um caminho próprio, baseado no orgulho, na dúvida, na tentação. E se pararmos para pensar, não é exatamente isso que ainda acontece hoje? Não enfrentamos diariamente as mesmas escolhas? Quantas vezes nos vemos diante da decisão de seguir a vontade de Deus ou nos render à voz do mundo, às promessas vazias que nos cercam, às ilusões de felicidade instantânea? O que aconteceu no Éden não foi apenas um erro histórico. Foi o início de um padrão que se repete geração após geração. E sabe por quê? Porque a estratégia do inimigo continua a mesma. A serpente enganou Eva não apenas com palavras, mas com insinuações, com dúvidas, com a falsa promessa de algo maior. Certamente não morrereis. Gênesis 3:4. Essa foi a primeira grande mentira. E se olharmos ao nosso redor, veremos que essa mesma mentira ainda é repetida hoje, de formas diferentes, em contextos diferentes, mas sempre com o mesmo objetivo, afastar o homem de Deus. Quantas vezes ouvimos vozes que nos dizem que podemos viver do nosso jeito, sem nos preocuparmos com as consequências? Quantas vezes somos tentados a acreditar que podemos ser autossuficientes, que não precisamos de Deus, que podemos definir nossa própria moral, nossa própria verdade? Foi isso que aconteceu no Éden. O desejo de ser como Deus não era apenas sobre conhecimento. Era sobre independência. Era sobre querer decidir o que é certo e errado sem precisar se submeter à autoridade divina. E esse desejo, essa rebeldia, é o que nos afasta do propósito original para o qual fomos criados. Deus nos criou para viver em comunhão com Ele, para experimentar a plenitude da Sua presença, para desfrutar de um relacionamento íntimo, sem medo, sem culpa, sem vergonha. Mas o pecado quebrou essa ligação. A partir daquele momento, Adão e Eva sentiram algo que nunca haviam sentido antes, o peso da separação de Deus. E essa separação não foi apenas emocional. Foi espiritual. Eles tentaram se esconder, tentaram cobrir sua nudez, tentaram lidar com as consequências do pecado com suas próprias forças. Mas isso nunca é suficiente. E não é assim que acontece conosco? Quando erramos, quando pecamos, nossa primeira reação muitas vezes é fugir, nos esconder, tentar resolver as coisas sozinhos. Mas a verdade é que não há nada que possamos fazer por nós mesmos para restaurar essa conexão perdida. Somente Deus pode nos trazer de volta à sua presença. E é exatamente aqui que começamos a entender a importância da redenção. Por que Deus não abandonou o homem no Éden? Ele poderia ter simplesmente destruído tudo e recomeçado. Mas não fez isso. Pelo contrário, mesmo diante da desobediência, ele estabeleceu um plano para restaurar a humanidade. Você percebe a profundidade disso? Deus sabia que o homem cairia. Ele sabia que o pecado entraria no mundo. Mas ainda assim, ele já tinha preparado um caminho de volta. E esse caminho aponta diretamente para Jesus Cristo. Mas antes de falarmos sobre isso, quero saber de você.
O que essa história significa para a sua vida hoje? Você já sentiu esse peso da separação? Já passou por momentos em que sentiu que estava longe de Deus, tentando lidar com tudo sozinho? Escreva nos comentários: eu quero voltar para Deus, se você sente que precisa se reconectar com Ele. Ou escreva: Deus nunca me abandonou, se você já experimentou essa restauração em sua vida. Vamos juntos aprofundar ainda mais essa revelação, porque a história do Éden ainda não terminou.